Boa noite a todos. Vamos dar início ao estudo em áudio do passo 9, o mistério de Belicena Vilca. 55º dia da carta de Belicena Vilca. De maneira muito semelhante aos cacitas do rei Nimrod, se comportaram os vikings da Groenlândia no século XIV, Dr. Signagel. Foi por isso que os demônios de Shangri-Shambhala enviaram para lá Kiblon no ano de 1447, para fechar a porta de Tule que eles haviam aberto. De regresso a Lisboa, depois de cumprir com êxito sua missão, Kiblon se prepara para o seguinte grande passo: navegar para o oeste em direção às portas do paraíso terreno e de Kitaagar. A primeira deveria abrir e dissimular, para que somente fosse usada pelos membros do povo eleito e seus aliados, os Golem. A segunda, outra porta de Tule, a que deveria fechar definitivamente, a porta de Kitaagar ou de Agartha. Era a mesma que os Atlantes brancos alcançaram milhões de anos antes, marchando do leste, e que nos mapas medievais figurava como o país de Katigara, o reino do Grande Khan ou do Preste Huan. Aquela terra de Katigara seria abordada inversamente a partir do oeste, e sua entrada selada mediante o uso cabalístico do Sefirot. Depois da missão de Kiblon, Katigara desaparecia para sempre da cultura ocidental. Ou, o que dá na mesma, desapareceria Kitaagar. A casa de Tarsis teria, pois, os dias contados para perceber o sinal lítico na pedra de Vênus e partir para a morada dos deuses libertadores. Sobre as portas de Kitaagar, situadas no extremo ocidente, lhe direi que existiam 4 abertas, na época de Kiblon, 3 na América e uma na Antártida. Das 3 americanas, Kiblon somente conseguiu fechar a porta do centro, a mais direta e a que tomaram os Atlantes brancos, que se encontrava situada no Triângulo das Bermudas. A do norte foi logo buscada infrutiferamente pelos membros do povo eleito, mas jamais foi encontrada, pois os Peles Vermelhas, raça custódia, se encarregaram de dissimulá-la e protegê-la muito bem. Analogamente ocorreu com a Porta do Sul, guardada pelos Atumurunas incas, que empregavam a sabedoria hiperbórea lítica a fim de evitar que os Golem a encontrassem. E a Antártida, ignorada por vários séculos pelo inimigo, seria recentemente utilizada no século XX pela Ordem Negra SS para conduzir o Führer para a morada dos deuses leais do espírito do homem. O duque de Medinaceli, Dom Luís de Lacerda, era, além de descendente direto do rei Afonso X, o Sábio, um fiel iniciado da Fraternidade Branca. Em seu castelo se aloja Kiblon em 1484, quando abandona definitivamente Portugal para radicar-se na Espanha e levar a cabo a missão mais importante de sua vida: receber o verbo de Metatron, a Shekinah, e realizar o holocausto de água Men. E com esse poder, sacrificar a YHVH, os 3 impérios pagãos existentes além do mar tenebroso. Nesses dias, os Golem se achavam fortemente infiltrados na Ordem de São Francisco, que em Huelva ocupava o santuário de Nossa Senhora da Cinta, em Palos o convento de Nossa Senhora de La Rábida, em Moguer o monastério de Nossa Senhora de Granada, etc. A partir dessas igrejas alentavam em segredo o funcionamento de uma loja maçônica templária,
à qual estavam aderidos numerosos laicos da nobreza andaluza, entre eles o duque de Medinaceli. Os iniciados da loja ostentavam o título de cavaleiro templário e repetiam os antigos ritos de adoração a Baphomet, da ordem extinta em 1307. Esta loja é a que concede a Quiblon a última iniciação e o prepara esotericamente para receber a Shekinah. Permanece entregue à sua empresa no castelo de Medinaceli até 1486, data em que o mesmo duque anuncia aos reis católicos a presença do homem que descobrirá para a Espanha os extensos e países ricos do Oeste. Os soberanos estão dedicados a completar a reconquista, e isso causará inevitavelmente que cedo ou tarde caia Granada em mãos cristãs. Esse seria o sinal esperado por Quiblon. Então receberá o verbo de Metatron e seu poder será incomparável. Até esse momento se mostrará como um humilde explorador, somente desejoso de servir ao reino. Depois da queda de Granada, tal como profetizaram Bera e Birsa, sua voz será a voz de YHVH, e suas ambições irão parelhas com seu poder. E ninguém, nem os reis, poderão resistir às solicitações de quem vai viajar até as portas do paraíso terreno. Mas é necessário fazer conhecer previamente os planos de Quiblon, familiarizar os reis e a corte com o futuro almirante da mar Oceana. E é por isso que, já em 1486, os Golem arranjam a primeira entrevista de Quiblon com Dom Fernando e Dona Isabel, que se acham na ocasião em Córdoba. Como é lógico, os dominicanos também integravam a corte e estavam dispostos a deter a qualquer custo o convertido que tentasse propor um plano que derivasse na glória e vitória do povo eleito, ou no tríplice holocausto de uns povos desconhecidos a Jeová Satanás. O capitão Kiev, senhor de Vênus, havia revelado 180 anos antes que isso seria anunciado por um hebreu Quiblon, ao que seria difícil deter. Assim, os dominicanos se mantiveram alertas, mas ignoravam completamente que o poder de Quiblon se manifestaria afinal, depois da simbólica queda de Granada. E, em consequência, não suspeitaram que Colombo, um homem insignificante e alucinado, pudesse ser Quiblon, o representante maior das potências da matéria. De qualquer maneira, Frei Fernando de Talavera, o dominicanes que os reis nomearam para estudar a proposta de exploração de Colombo, deu uma sentença adversa e procurou desprestigiar ao visionário enviado dos Golem. Porém, a corte estava infestada de cavaleiros templários ou Golem, que apoiaram durante anos a Colombo. O cardeal Pedro Gonçalves de Mendoza, o contador-maior do reino, Dom Alonso de Quintillana, o preceptor domínico do príncipe Dom Juan, Frei Diego de Daça, o camareiro do rei, Dom Juan Cabreiro, o comendador Dom Gutierrez de Cárdenas, o astrônomo franciscano Frei Antônio de Marchena, etc. E a ajuda mais efetiva, a de Luís Santagel, ou Santagel, o escrivão de ração da coroa aragonesa, espécie de secretário do rei de Aragão, que era poderoso banqueiro e pertencia a uma família hebraica recentemente convertida ao cristianismo. Essa personagem sinistra, em combinação com um grupo de banqueiros judeus de Gênova, seria o financista da expedição de Colombo em 1492. Ofereceria, então,
um empréstimo de 1 milhão de dobrões a tão baixos juros, 1,5%, que praticamente decidiria a rainha a autorizar a viagem de Colombo. Em 1491, os reis se encontravam frente a Granada, em um acampamento grande que dará lugar à população de Santa Fé. Até lá chega Colombo, ansioso por contemplar a tomada de Granada e empreender sua missão. Porém, será novamente Frei Fernando de Talavera que se prepara para desempenhar o cargo de arcebispo, o que frustra seus planos e impede que se entrevistasse com suas majestades. Mas a queda da cidade está muito próxima e Quiblon pressente a manifestação de YHVH. Dirige-se, pois, diretamente ao convento de La Rábida, em Rusbaal, lugar consagrado à grande mãe Biná. Espera que o amor da deusa, Virgem dos Milagres, o auxilie ante a iminência dos acontecimentos do destino. E em La Rábida, o está aguardando a diretoria maior, Golem, para desenvolver o ritual do Sefer Ishé, a cerimônia que permite à inteligência de Biná depositar no coração do iniciado a semente de barro do homem arquetípico. Somente que desta vez o amor de Biná facilitará a expressão do menino Metatron, um aspecto reflexo de Keter, a coroa do Uno. O chefe máximo dos Golem é Frei Juan Pérez, superior do convento de Nossa Senhora de la Rábida e supremo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O secundarão no ritual os laicos e os cavaleiros templários Pedro, Velasco e Garcia Fernandes, assim como o franciscano Antônio de Marchena. Em 2 de janeiro de 1492, Boabdil entrega Granada a Dom Fernando e a Dona Isabel. Em seguida, o arcebispo dominicanes Fernando de Talavera ameaça os hereges árabes e judeus a converterem-se ao cristianismo. Caso contrário, deverão abandonar a Espanha. 15 dias depois, em La Rábida, se cumpre a profecia de Bera e Birsa. Quiblon, vestindo o hábito franciscano, se acha frente à magnífica escultura da Milagrosa. Essa obra se atribui geralmente ao apóstolo São Lucas, mas, na verdade, segundo se viu no 30º dia, foi entalhada por um monge templário do século XIII. Os Golem acabaram de oficiar o rito e o grande sacrificador recebeu a Shekinah. Quiblon sente-se então como que possuído pela alma universal DYHVH e cai de joelhos ante a imagem da Mãe de Deus, a quem vê como se estivesse viva e cujo amor sem limites lhe consome o coração. Um prodígio se produz e a romã de seu cajado começa a sangrar, mas Quiblon não o repara. Ouve em troca a grande mãe Biná falar-lhe no mais puro idioma hebraico. Santo Quiblon, grande sacrificador, filho do ancião dos anciões, teu verbo criativo é a tua sagrada voz, o logos seminal do Pai está na razão de tua mente, mas o doce amor da mãe queima-te de paixão o coração. Eu sou Biná, a mãe do Messiá. Eu sou Biná, a mãe de Metatron. Eu sou Biná, a inteligência de Deus. Eu sou quem guiará teu rumo no obscuro mar de terror. Quem poderá então deter-te, santo, santo, santo Quiblon? Por mim entendes o mistério do templo, por mim recebes a vida de Rimon. Ao Pai regala-lhe o sangue, para mim quero o amor. Há 3 impérios que esperam sua pronta destruição. Rios de sangue cálido derramará o espanhol. Esta raça arrogante de albina distinção será o punhal afiado do sacrificador. Como raça, o sangue dos povos pagãos oferecerão a Deus. Mas de alguns aparelhados com os sobreviventes procriarão sem freio os filhos do horror.
Esta será minha recompensa, santo, santo, santo Quiblon. Ao Pai, regala-lhe o sangue, para mim quero o amor. E essa raça soberba do valente espanhol fundir-se-á no marasmo da baixa paixão. Que será dela, santo, santo, santo Quiblon? Milhares e milhares de filhos do horror, e nesses novos homens, esses homens novos, minhas sementes de barro germinarão melhor. Eu não quero a raça, eu quero o amor. Muitos filhos eu tenho dos homens mortais, mãe sou, mas meu filho primogênito é o povo eleito, o povo do Senhor. Sobre os homens de barro, a que lhe corresponde governar sem temor, porque seu é o reino, Malkut, DYHVH Sebaot, é belo como um anjo, é duro como um deus, é Shekinah, a esposa, é Messiá, o Metatron. Pode obrar com rigor, mas se acaso desce a baixa paixão, não há pecado em seus atos. Para ele, há perdão. É a alegria do pai, é a compreensão da mãe, é o povo eleito, o povo do Senhor. Meu filho primogênito, de todos o melhor. Seus irmãos erraram esfriando o coração, recebendo a semente de pedra da inimiga do amor, da negrura infinita, atrás da morte da alma. Na negrura infinita, da negrura gelada, atrás da morte do corpo, da negra nada sem criador, da negrura eterna, da morte final, do negro abismo do fundo de si mesmo, por ela entronará o castigo, por ela pulsará a dor. A tirania do povo eleito, juiz das nações, o holocausto de fogo, a lixívia, o terror. Ela é o mal sobre a terra, é a morte da alma. Esfriando a pedra, é a inimiga do amor. Muitos filhos eu tenho, um homem de barro, mãe sou. Eu sou Biná, aquela que chora sobre a pedra fria, que a Virgem de Agartha pôs em seu coração. Eu sou Biná, a mãe de Metatron, e guiarei teu rumo, Santo Quiblon, onde 3 reinos esperam sua pronta destruição. Dê ao Pai o sangue, grande sacrificador, e reserva à mãe o calor do amor. Abra logo o caminho para o povo eleito, o povo redentor, e feche os sentidos à negrura eterna que esfria o coração. Eu sou Biná de tua alma, mãe sou. Eu sou Biná, aquela que lhe dará a iluminação. Eu sou Biná, aquela que te bendiz agora. Filho do ancião dos dias, jamais esqueças tua ascendência, santo, santo, santo Quiblon. Somente o grande sacrificador escutou essa mensagem, mas todos os presentes compreenderam que a Virgem do Milagre falava internamente com ele. E Quiblon, presa de êxtase místico, permanece de joelhos durante horas, absorto na contemplação da Mãe Cósmica. Os golems se retiram ao final prudentemente, deixando o rabino almirante sumido na intimidade de suas visões celestes. Eles, por uma parte, viram a Mãe de Deus chorar por seus filhos apartados da lei do amor, e sua romã sangrar de paixão, e recolheram suas lágrimas e seu sangue para a glória e vitória da Igreja Golem e da sinarquia de YHVH Sebaot, para dar testemunho da Shekinah do povo eleito, o descido do reino Malkut. Dias depois, os golems se dispuseram a mostrar sua jogada secreta, uma autêntica carta na manga. Frei Juan Pérez, o confessor da Rainha Isabel, ele pode aplanar todos os obstáculos para que Quiblon se expresse ante os reis. E então, como se interrogasse a milagrosa, quem poderá deter Santo Quiblon? Assim, o golem Juan Pérez se dirige a Granada e arranja a famosa entrevista. Luís Santarrel e os banqueiros judeus genoveses se dispõem para financiar a empresa que será uma via de escape infalível para seus irmãos de raça.
E os dominicanos, tomados completamente pela surpresa, nada puderam fazer desta vez para sabotar os planos da Fraternidade Branca. Em abril de 1492, Kiblon, um miserável judeu convertido, que pouco antes carecia até de indumentária e alimentos, reclama para si e sua descendência o almirantado da Mar Oceana pela coroa de Castela, o vice-reinado de todas as terras descobertas e os países por conquistar, o dízimo sobre todos os produtos que se trouxerem à Espanha, seja pilhagem ou mercantilismo, etc. E a tão desmesuradas exigências cedem os reis, na capitulação de 17 de abril de 1492, firmada no acampamento de Santa Fé, frente a Granada. É que ninguém, nem os reis católicos, podem opor-se ao verbo de Metraton. Granada, a cidade dos judeus, caiu em poder dos gentios, analogamente ao ocorrido com Jerusalém, destruída pelo general Tito 1400 anos antes. E como naqueles dias, sobrevirá a diáspora do povo eleito. Mas desta vez a dispersão não durará muito tempo. O povo eleito será prontamente reunificado e orientado ao seu destino de glória. Para isso, a ordem de Melquisedeque envia a Kiblon, o santo ancião, lhe confia seu verbo e a Mãe de Deus guia seus passos. Em 3 de agosto de 1492, exatamente no 1040º-22º aniversário da tomada de Jerusalém, parte Kiblon do porto de Palos, em Huelva, com 3 caravelas que ostentam a cruz com a ordem do templo. A tripulação se integra majoritariamente de judeus convertidos e leva um ladino, o rabino Luís de Torres, que traduz hebreu, aramaico e árabe. Contrariamente, não viajam sacerdotes cristãos nas naus. Em seu regresso, em 15 de março de 1493, depois de haver fechado a porta de Quitá-Agar, de haver aberto a porta do paraíso para seus irmãos Golem e judeus, e ter iniciado o grande sacrifício dos povos pagãos, Kiblon dirige-se diretamente aos santuários de Nossa Senhora da Cinta. Deve agradecer à Mãe de Deus sua guia e proteção. Os senhores de Tarsis compreenderam muito tarde que Cristóvão Colombo era, na realidade, Kiblon, o supremo sacerdote da Fraternidade Branca, do qual os advertira o capitão Kiev. Quando tudo já estava claro, para eles já não houve remédio. A Espanha inteira, cega como Perseu, se prestava a arrojar-se sobre o triplo pescoço da Medusa. Os derrotou um homem ao que subestimaram desde o princípio. Um homem que, ironicamente, jamais ocultou demasiado suas intenções. Um homem, Dr. Signagel, que formava S-A-M, ou seja, Samek, Aleph e Mem, as iniciais de Kiblon, que significam Shekinah, Avir e Metraton. O triplo princípio imanente da árvore cabalística Rimon. Observe, Dr. Signagel, o facsímile da assinatura de Colombo, que lê junto, e comprovará que à esquerda se encontra um monogramo formado pelas letras hebraicas Bet e Re, iniciais da saudação tradicional Boruch Hashem, e depois S-A-M, em coluna vertical. Os pontos correspondem a uma indicação em aramaico da palavra, e as restantes letras completam uma tábua mágica, ou Kadish, que pode ser lida em vários sentidos, segundo as formas cabalísticas. Os S, de ambos os lados da letra A, querem dizer Shaddai. E a Y é a inicial de YHVH. E a X significa Cristo, que era sinônimo de Messiá
entre os judeus espanhóis. Na última linha, bem claro, se lê Cristo Ferens, que não significa Cristóvão, como pretendem os Golem, senão herdeiro do Messiá. Pois Ferens equivalia à herança na Idade Média. Aquelas iniciais S.A.M. de Quiblon também se achavam no manto da Virgem da Cinta, segundo as instruções que Bera e Birsa deram aos 4 sacerdotes, e tal como se pode ver hoje em dia em seu santuário.